Mais um Agro e Prosa trazendo para vocês assuntos sempre de interesse do agronegócio. E hoje eu vou conversar com o Luciano dos Santos Alegre. Luciano é engenheiro agrônomo, é pós-graduando em gestão financeira e fiscal, professor especialista da Educa Safras, que é um braço educacional do grupo Safras e Cifras. E o tema da nossa entrevista, ferramentas para a gestão da empresa rural. Luciano, um homem que tem alegre até no nome, deve viver bem, né? Muito bom ter você aqui. A gente que muito obrigado, a gente que agradece a oportunidade e muito obrigado. A gente tenta sempre se alegre e levar as coisas de uma maneira muito tranquila. Muitas vezes é um pouco difícil, mas sempre com bom humor e com pensamento para frente a gente vai conseguindo tocar. Ô, Luciano, falar de gestão é algo que é muito importante e eu gosto muito de sempre tocar nesse assunto. Qual é a importância da gestão para a empresa rural? Nada mais faz sentido do que se ter gestão dentro da atividade agropecuária. Isso vai desde o pequeno produtor ao médio ou ao grande. Independente da escala, ela é sempre importante. Por vezes, a escala e o volume financeiro ela é menor, assim como por vezes a escala e o volume financeiro, o que pode trazer muitas vezes um risco associado maior em virtude do volume de operações. Mas sim, ela é algo que a gente tem que levar como regra para o agro, e não é moda, é algo que tem que estar no dia a dia. Se a gente pegar a história das Safras e Cifras, a Safras e Cifras começou lá no início dos anos 90, fazendo gestão de números para que os produtores pudessem atravessar a crise que a gente já sabe que aconteceu, de superinflação, de problemas de câmbio e de planos financeiros, e desde então a gente sempre vem pensando e estruturando maneiras de profissionalizar a gestão do agro. Eu acho que a gestão para o pequeno produtor, ela se torna até mais importante do que para o grande, né? Porque o grande ele já tem um grau de profissionalismo muito grande e o pequeno muitas vezes isso se perde no meio das anotações, dos papéis. E existem ferramentas que tanto o pequeno quanto o médio podem utilizar, assim como o grande tem ferramentas à disposição para a gestão? Claro que sim. Se a gente for parar para pensar e pegar a história daquele pessoal que veio do Sul, veio de São Paulo, veio do Nordeste, e muitos do Brasil Central, que eram, vamos pensar assim, de São Paulo, Paraná, Goiás, e que subiram até o norte do país, muitos desses eram pequenos, e se transformaram em grandes produtores, muito fruto do seu trabalho, do seu suor na camisa, como hoje eu conversava com um cliente dizendo que por vezes descarregou caminhão de arroz com balde, carregou caminhão de arroz com um latão porque tinha problema de atoleiro e não conseguia puxar, mas enfim, essas ferramentas elas podem ser as mais variadas. Se a gente pegar um grande produtor, hoje tem um cuidado financeiro e fiscal dentro de um sistema que proporciona diversas ferramentas. Mas para que ele chegasse nessa cultura de um sistema estruturado, ele teve que passar por uma planilha eletrônica, ou ainda teve que passar por uma planilha manual lá, quando eu na escola agrícola fazia aquelas anotações para fazer caminhamento de perímetro medindo área, em que a gente tinha que fazer isso na mão. Então, eu não sou tão velho assim, eu só peguei uma fase de transição da agronomia, vamos dizer assim, e que agora a gente tem ferramentas que podem nos proporcionar informações muito mais ágeis. Talvez a gente pensar de cara, contratar um sistema super, ultra potente que vai resolver os nossos problemas, eu digo que não é esse o caminho. Primeiro a gente tem que mudar a cultura, e mudar a cultura é promover atrito muitas vezes, e principalmente porque tem uma peça muito importante entre o computador e a cadeira, que é uma pessoa
e a gestão ela é feita de pessoas que querem o mesmo objetivo para determinados negócios, e a gente precisa fazer com que essas pessoas pensem para frente, mudem suas culturas, estruturem de uma maneira diferente os seus negócios, assim como, não como vamos pensar assim, como algo ruim, mas muito pelo contrário. Essa mudança ela é bem-vinda porque ela transforma desde o pequeno até o grande produtor. Bom, você falando aí de conflitos e de pessoas, hoje está-se muito em voga falar da sucessão familiar. E esses conflitos, eles acabam acontecendo, um conflito de gerações, né, Luciano? Como contornar esses problemas, dar a volta por cima e fazer com que isso não atrapalhe o crescimento dos negócios? As novas gerações, elas estão acostumadas muito com uma velocidade de que as coisas acontecem, que não é, muitas vezes, o que aquelas pessoas com acima dos 55, 60 anos estão acostumadas. E até para alguns ali na casa dos 40 também isso é um pouco difícil, mas a mentalidade é outra. Se a gente pegar as 3 gerações, as pessoas, 3 ou 4 gerações, 60, 65, 40, aí a geração dos 22 aos 25, se ambas sentarem na mesa para conversar, eu tenho certeza que sai uma boa conversa e um bom caminho para várias coisas. Por quê? A nova geração tem uma velocidade de acesso à informação e de pensamento de como as coisas podem ser digitalizadas, que a geração a partir dos 30, 35 até os 60 não tem noção. E essa geração um pouco mais velha, ela tem uma experiência de negócio, de agricultura, muito grande, que tende a agregar a essas novas gerações. E é isso que a gente tenta sempre nos trabalhos de estruturação tanto de sucessão patrimonial como estruturas de governança, que as pessoas possam sentar e conversar sobre os seus negócios. A gente também conversou anteriormente a respeito daquelas pessoas com um pensamento que lá no início dos anos 90, 2000, vinha o pai reclamar de que a agricultura não dá dinheiro, é um trabalho imenso que a gente passa aqui no campo, acorda todo dia às 4 da manhã para tirar leite, e muitas dessas pessoas ficaram com isso gravado, e entenderam que, não por mal, por uma questão cultural, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para minha família, eu estou vendo meu pai e minha mãe sofrerem dia a dia com o trabalho, então não é isso que eu quero. E essas famílias se transformaram, muitas têm um patrimônio muito valioso hoje, se a gente parar para pensar nos preços de tudo que acontece, e só que essas pessoas saíram, são advogados, são médicos, são nutricionistas, moram fora do país, e essas pessoas não têm o desejo de voltar para a atividade, só que elas pertencem àquela família, elas pertencem àquele patrimônio, assim como, por exemplo, aquele irmão que ficou. Na maioria das vezes são casos similares a esse, em que um irmão que ficou tocando atividade, 1 ou 2 irmãos, e fizeram o patrimônio crescer, enfim, estruturaram, transformaram as suas vidas, e essas pessoas muitas vezes entram em choque porque entendem que porque o irmão está na atividade, tudo aquilo que ele fatura, e se a gente pegar um faturamento de soja, ou de milho, ou de gado, ele é um faturamento considerável, só que muitas vezes essas pessoas não têm noção de o que custa para produzir, que o que de fato está acontecendo é o resultado dessa atividade. E é isso que a gente tenta mitigar, são essas gerações de expectativas que muitas vezes acontecem por ambos, seja quem ficou no negócio, seja quem foi, seja da geração mais nova, seja da geração mais velha, fazer combinados. Aquilo que é combinado pode se transformar numa cobrança. Aquilo que não foi combinado vai gerar uma expectativa. E a expectativa vai gerar frustração. E essa frustração vai gerar conflito. E a gente vai separar, cindir, dividir todo um possível patrimônio e gerar um conflito familiar muito grande. E que muitas vezes se perde muito em escala, em
negócio em virtude disso. E não é isso que a gente... e é isso que a gente tenta mitigar. É o objetivo da família? Ok, não tem problema nenhum. Mas se faz sentido seguir como sócios, vamos seguir como sócios. Essas pílulas que você trouxe aqui dão mais umas 3 ou 4 prosas, com certeza a gente vai ter essas prosas depois. Pessoal que quiser entender um pouco mais a respeito dessas ferramentas para gestão, entender um pouco mais de governança, de sucessão, como é que eles podem te encontrar, Luciano? A gente está sempre à disposição lá na Safras e Cifras. Eu acho que tu tens aí até o meu contato, pode colocar aí abaixo para quem quiser nos procurar. A gente está sempre rodando o país inteiro e sempre a gente tem tempo para poder conversar, para poder trocar uma informação, para poder trazer algo a agregar a quem quer saber um pouco mais do nosso trabalho, o que mais a gente pode trazer de soluções, seja ela uma solução de estruturação patrimonial, estruturação de gestão financeira, de governança, estruturação tributária ou fundiária, e a gente está sempre à disposição. E muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição para próximas conversas, Divino. Com certeza. Grande abraço, Luciano. Até mais. Eu conversei com o Luciano dos Santos Alegre, que é engenheiro agrônomo, pós-graduando em gestão financeira e fiscal. É professor também, especialista da Educa Safras, que é um braço educacional do grupo Safras e Cifras. E nós falamos sobre ferramentas para a gestão na empresa rural. Se você gostou desse bate-papo, deixe um like aqui no vídeo, que eu vou gostar muito, isso vai ajudar a dar relevância para esse canal. Se inscreva também, deixe um comentário, faça perguntas. Enfim, interaja conosco. Até o nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.